Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Quero trazer aqui um assunto muito importante. Já por longas décadas, eu venho debruçado sobre esse assunto, acerca do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê pelo mundo afora um deboche, uma desfeita com os dons do Espírito de Deus. E uma coisa eu quero dizer para vocês: o Espírito de Deus está triste, está aborrecido pelo que a humanidade tem feito e está fazendo. Eu quero crer que o Espírito Santo possa trazer o entendimento dos seus dons sobre cada um de vocês. Por muitos anos eu tenho lido, pesquisado, analisado. Eu sou da década de 90, a minha conversão a Cristo é da década de 90. E eu tenho pesquisado muito, orado, buscado a Deus, analisado as Escrituras. Tenho feito algumas pesquisas psicológicas da área da pneumatologia, até mesmo da psiquiatria. Tenho debruçado em cima desse assunto. Uma pergunta muito importante que eu quero deixar aqui para a gente começar a discutir o assunto e buscar. Não só discutir, mas ter uma experiência profunda. Porque o que a gente está vendo nesse período da vida cristã, em toda a terra, em toda a face da terra, hoje com o advento da internet, a gente pode acessar várias informações. E a informação ela é muito importante, tanto ela como para o conhecimento, entender, e até mesmo para dificultar o nosso entendimento e confundir a nossa mente. A gente precisa ter um pouco mais de entendimento das coisas de Deus, um pouco mais de prudência, porque o momento que nós estamos vivendo no mundo é um momento crucial. E agora a hora é essa, onde nós devemos colocar o pé no chão, puxar o freio de mão e começar a buscar a Deus. E começar a buscar o Espírito Santo, o quebrantamento, o entendimento das suas coisas, porque o que a gente vê pela internet é muita zombaria. É muita zombaria. E eu vejo um descaso muito grande com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer, como ele quer, onde ele quer. Se ele tiver que pegar uma pessoa para rodar, ele roda. Porque a virtude do Espírito Santo é algo sobrenatural. Não é para a gente entender. Se fosse para entender a reação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não precisaria do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, em primeiro lugar, convence o homem do pecado e da justiça. É uma das primeiras coisas, porque quem está na terra hoje é o Espírito Santo. Quem está na terra hoje para convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Você pode ter conhecimento teológico profundo, você pode ser um cara acadêmico muito bem instruído, mas uma coisa eu digo para você: se você não se render ao Espírito do Senhor, você vai passar um apuro muito grande, porque o Espírito Santo ele foi dado e através deles os seus dons ser manifestos, e através dele as revelações se manifestam.
O Espírito Santo não precisa de ajuda para revelar alguma coisa. Se você for olhar a história do cristianismo, como ele se fundiu e se proliferou na face da terra, foi através de grandes homens, não muito deles sábios, digo aqui acadêmicos, mas pessoas de baixa cultura. Então eu quero deixar aqui a primeira fala, quero chamar esse assunto à baila, porque eu já comecei a puxar isso. Já está havendo um avivamento no Brasil muito forte, embora muitos não querem entender, não querem compreender esse avivamento, não querem compreender a ação do poder de Deus, não querem dar ouvido ao Espírito Santo. E eu tenho pregado no projeto Praça da Bíblia acerca do Espírito Santo. Tenho falado que o Espírito Santo ele fala com a gente, ele trata com a gente. Ele incomoda a gente. Uma coisa eu quero dizer para você, se você levanta de madrugada só para ir ao banheiro, você está enganado. Você não está com a urina solta. Você não está com sede. Isso aí é a ação do Espírito Santo levantando você para orar. E você não quer fazer isso. Você não quer buscar o Espírito Santo. Você já tem uma oração pré-montada para Deus. A sua oração ela já é montada. Você já tem uma oração que você montou essa oração, montou um esquema de orar. E através dessa oração você fala com Deus. Você se expressa através dessa atitude sua. Do jeito que você pensa. Mas não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que ora pela gente. Nós não sabemos orar como convém, como diz a Bíblia. Como diz as Escrituras. Embora alguns críticos não querem acreditar, não querem aceitar, distorce. Eu quero dizer para você, eu estou bem certo naquilo que eu vou te dizer. Se todas as controvérsias que existem em alguns textos, algumas coisas repetidas e algumas coisas não tem em alguns textos, é porque é para ficar desse jeito. Foi assim que Deus fez. Assim que Deus permitiu. Porque nós temos a origem de Adão, a nossa origem é caída. Nós perdemos a semelhança de Deus no Jardim do Éden. Hoje nós temos a semelhança de Adão. Nós somos a origem de Adão. Adão tinha a origem de Deus. Mas ele falhou. Então hoje nós temos o Espírito Santo para nos conduzir à presença do Criador. Se você não tem uma comunhão com o Espírito Santo de oração, de busca profunda, você está correndo um sério risco. Até mesmo de se apostatar da fé, se esfriar na fé. É esta apostasia que o apóstolo Paulo vem falando. Está na hora de você buscar o Espírito Santo, não de buscar uma oração montada, mecanizada, que você já sabe, uma linguagem que você já tem para com Deus. Porque muitas das vezes nós chegamos diante de Deus com a nossa oração pronta. É assim que tem que ser feito e é assim que o Senhor tem que responder para mim. Nós não queremos nos humilhar diante do Criador. Não queremos nos render. Você sabe o que é se render diante do Criador? É você deitar no chão e largar seus braços e ali ficar rendido. É posição de largado no chão, de que depende totalmente do Criador. Se rende, se prostra. Isto é uma prostração, é se prostrar. Então, meu querido, é um primeiro ponto que eu estou querendo puxar aqui. A pergunta é: quem é o Espírito Santo para o mundo? Quem é o Espírito Santo para o mundo? Como que você interpreta essa pergunta? Quem é o Espírito Santo para o mundo? O que você acha do Espírito Santo? O que você pensa do Espírito Santo para o mundo? Porque muitas das vezes a gente não faz essa pergunta.
Como a gente já está vivendo uma vida mecanizada,